Oi, turma do sexto ano. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá na hora da gente ir para um assunto novo, tá bom? Vamos agora entrar no capítulo 12 do livro de vocês, onde o tema é indústria, tá bom? Indústria e processo de industrialização. Então pega o livro rapidinho lá na página 127 para a gente começar o assunto da gente, tá bom? Já pegaram o livro? Ok. Lá tem assim: indústria, a evolução da atividade industrial. E aí, primeiro eu quero que vocês pensem: o que é indústria? O que a indústria faz? Como é que ela surgiu? Vamos tentar responder essas perguntas aí. Olha, a indústria surge pela necessidade de transformação das coisas. Então, ela já vai surgir ali na Revolução Industrial. Vocês estudam essa história, tá bom? Mas é a necessidade de transformar. Como é que eu transformo as coisas? Como é que eu transformei a madeira, por exemplo, em papel, e como eu transformei o papel em livro, né? Então são coisas que a gente utiliza no dia a dia, né? A gente vai entender depois os tipos de indústria, mas de um modo geral, as coisas, a maioria das coisas, 90% das coisas que tem na nossa casa, foi produzido de alguma forma. Então foi necessário que a indústria entrasse, né? Ela é uma representação do sistema atual, do sistema capitalista, tá bom? E ela surge pela necessidade do consumo do ser humano. E ao longo de muitos anos, as coisas foram mudando. A indústria é responsável também pela transformação no espaço. Aí no Santa Maria tem muitas indústrias, né? Como é que era o espaço antes? Como é que eram aqueles lugares? Não sei se vocês sabem, né? Pergunta a mãe de vocês, o pai de vocês, se moram aí há muito tempo, como é que era antes da Oriental, por exemplo? Como é que era o bairro antes da Oriental? Será que antes da Oriental tinha mais gente morando aí? Ou tinha menos? Provavelmente tinha bem menos pessoas morando próximo. Sabe por quê? Porque quando a indústria chega, ela carrega as pessoas para morar perto dela, porque as pessoas vão trabalhar. Então é mais interessante que elas trabalhem próximo a essas indústrias, tá bom? Então o processo de industrialização acaba empurrando o processo de urbanização. Surge uma nova indústria em um lugar, né? As pessoas precisam de emprego, elas saem dos seus lugares de origem, né? Pode ser do interior, pode ser de outra cidade, de outro bairro, que seja, praticam o êxodo, né, muitas vezes o êxodo rural ou a migração, e vão morar ali próximo das indústrias em busca de trabalho. Então, se tem muita gente morando, a gente vai precisar de outros serviços, vai surgir um mercadinho, uma mercearia, um salão de beleza, né, uma padaria e por aí vai. Os serviços vão surgindo. Então, a indústria, ela é um grande fator responsável pela mudança do nosso espaço, tá bom? Ela acaba acelerando a economia de um país ou de um lugar. Então, vamos lá entender como funciona a indústria e o processo de industrialização. Então, primeiro, onde é que começa tudo isso? Uma coisa chamada Revolução Industrial foi um evento que aconteceu na Inglaterra, tá bom? Aconteceu lá no século XVIII. Então a Inglaterra ela descobriu modos, fontes de energia para fazer com que a indústria desenvolvesse mais rápido e daí surgem várias e várias e várias e várias e várias indústrias. E aí não fica só na Inglaterra, se espalha por toda a Europa, né? Alemanha, França, Itália e por aí vai, tá bom? Alguns anos depois, né, mais ou menos 1930, com a queda do café, a indústria chega ao Brasil, tá bom? E acaba se instalando mais na região sudeste, porque era a região, naquela época, até hoje é mais importante economicamente, porque desenvolveu o café. Então já sabe que antes de arrecadar lucro com a indústria, o nosso país e todos os outros viviam à base da agricultura, tá bom? Depois passamos para o processo de industrialização. Então, vamos lá.
Imagina antes da indústria, como é que eram feitas as coisas? Sapato. Como é que era feito o sapato? Né? Era feito por um artesão. Né? E aí esse artesão tinha um trabalho imenso para fazer um sapato. Ele ia ter que buscar o couro, se fosse de couro, né? O material que fosse usado. Ele ia ter que fazer o corte, né? Ele ia ter que desenhar o molde do pé, fazer os detalhes, ajustar. Isso dava um grande trabalho para esse artesão, né? Como dava trabalho, ele não conseguia produzir muitos sapatos, ele tinha um limite, né? Quando a indústria surge, aí sim, né? As coisas começam a evoluir, começam a evoluir. O processo fica mais rápido, a produção fica mais rápida. O pequeno artesão conseguia produzir um, dois sapatos por dia. A indústria consegue produzir 100, 200, 300 e por aí vai, né? Então, esse processo acaba tomando o espaço do artesão, sim, apesar de ainda hoje a gente consumir coisas de forma artesanais, né, de forma artesanal, mas não é o comum, tá bom? Acaba tomando espaço dele, mas faz com que as coisas gerem mais rápido, tá bom? Faz com que se tenha mais lucros. Na página 128, a gente tem uma imagem, no primeiro lado, assim, um trabalho mais manual, né? Apesar de ter maquinário, né? Parece uma coisa mais rústica, mais manual. Somente a maior parte das mercadorias que usamos é produzidas pela atividade industrial, na foto a fábrica de sapatos, tá bom? Então aí a gente tem o que parece manual, mas já está dentro da indústria, tá bom? Então, ó, provavelmente esse senhor, esse homem que está aí na imagem, ele deve fazer só uma função, tá bom? Aí, não sei, costurar alguns detalhes do sapato, não tá claro na imagem. Mas lembra do artesão? O artesão fazia coisa mais, né? Todos os processos ele fazia, então demorava mais também. E na segunda imagem tem assim: a manufatura marca a separação definitiva entre o capital e o trabalho. Isto é, os trabalhadores vendem sua força de trabalho, enquanto os meios de produção estão na mão dos empresários. Então vamos entender o que é manufatura. Vamos todos comigo na página 128 para a gente fazer essa leitura. Ó, manufatura surgiu entre os séculos 17 e 18, ou seja, um pouquinho antes da Revolução Industrial. Apesar do termo ainda ser utilizado atualmente para qualificar produtos industrializados, manufaturados, na realidade a manufatura é o estágio intermediário entre o artesanato e a maquinofatura, ou seja, a indústria de fato, tá bom? Nessa etapa, além do trabalho manual, como a gente vê na primeira imagem, né, que aí o cara ainda está lá no trabalho manual, há o emprego de máquinas simples, estão vendo aí? É, e uma divisão de tarefas entre os membros da equipe de trabalho. Cada pessoa desempenha uma etapa da produção. O trabalhador era assalariado, além do emprego, ou seja, colocar alguma tecnologia e instrumentos mais modernos. Então, com a ideia da indústria, né, a manufatura seria a transição entre o artesanato e a indústria de fato, né, que a gente chama de maquinofatura, tá bom? Então ali a gente tem um pouco do artesanato já incluso em processos de uso de máquinas, tá? Máquinas um pouco mais simples, mais rústicas, mas já tem uso de máquinas, já é indústria, tá bom? Na imagem parece uma imagem muito antiga, né? Não dá para eu não consigo identificar o que é exatamente, mas a gente vê pessoas trabalhando ali, ainda de forma manual, mas já existe a presença das máquinas. Esse é o primeiro processo. Quando a indústria ela vai surgindo, logo, como é que as indústrias se dividiam? Fulano faz a primeira etapa, Cicrano a segunda, Beltrano a terceira, Fulaninha a quarta, Cicraninho a quinta e por aí vai. Cada um tem uma função, tá bom? Isso era interessante inicialmente, né? Porque eu pego, faço uma coisa, após você pega uma coisa. Mas aí, olha, eu pego, imagina que eu pego, tô embalando aqui uma bala, tô passando. Tô embalando, tô passando. Esse processo é muito repetitivo, tá bom? E aí, se pedir para fazer a bala, não sei fazer.
Eu só sei embalar a bala, né? Eu não sei fazer a bala. Então, há limitações. Dentro da indústria, eu não poderia trabalhar na fabricação da bala, eu só poderia trabalhar no embale, né? E se precisar de alguém lá? Se faltar o funcionário de lá, eu não posso repor. Vai parar toda a produção, né? E esse movimento é cansativo. Imagina que eu passo 8 horas por dia fazendo só isso. Eu vou ter o que? Lesão nas mãos. Não é isso? Provavelmente de tanto esse esforço repetitivo que eu vou desenvolver alguma doença, né? Só fazendo isso o dia todo. Então, aí depois de um tempo, foi que começaram a entender que o funcionário, né, ele deveria entender de tudo um pouco. Se minha função é embalar, mas eu poderia também saber como é que faz, como é que distribui. Eu poderia entender outros processos da fabricação, né, da modificação da matéria-prima para agora um produto industrializado. Entenderam? Então, hoje as indústrias elas não estão mais nessa divisão de trabalho. Eu faço só isso, faço só aquilo. Hoje é interessante que o funcionário entenda tudo isso. Tem um nome para o funcionário, para o trabalhador. A gente chama isso de mão de obra, tá bom? Quem trabalha diretamente na indústria é a mão de obra. A gente não fala exatamente trabalhadores, a gente fala mão de obra, né? Literalmente a mão que faz toda coisa funcionar, tá bom? A gente chama de mão de obra. Na página 129, você tem uma ideia de como está a industrialização no mundo, né? Lembra, eu estou falando a vocês que esse processo começou na Revolução Industrial, né, na Inglaterra, é um país que fica na Europa. Por consequência, o lugar que mais tem indústrias é a Europa, não é isso? Então, circulado de laranja na página 129, a gente tem aí as áreas industriais, tá bom? Observe aí no mapa, na página 129, as regiões mais industrializadas. Europa. Depois a gente tem os Estados Unidos, também que é uma grande potência industrial. A gente tem algumas cidades assim da América do Sul, vale destacar Rio e São Paulo aqui no Brasil. E algumas outras cidades na Ásia, ainda na Oceania, mas quase zero na África. Tá bom? Então, infelizmente, a África ainda é muito atrasada nas questões industriais. Os países ainda não investiram nisso. A economia é mais agrária, mais voltada para o campo. Tá bom? Isso é ruim para a economia daquele país. E faz com que as desigualdades acabem ficando mais, apareçam mais, com mais em ênfase. Isso que acontece na África, tá bom? E os principais tipos de indústria. Então, existe indústria para tudo. Então, tem no mínimo aqui duas classificações para a gente conhecer agora, tá bom? Indústria pode ser dividida de acordo com o que é produzido ou com a sua tecnologia, como é que ela trabalha, tá bom? Também posso dividir a indústria em leve e pesada. Se ela trabalha com objetos, com máquinas, é pesada. Se ela trabalha com fabricação de roupas, né, alimentos, por aí vai, é uma indústria mais leve. Né? Indústria têxtil trabalha com tecido, né, de calçado, trabalha com sapato, com tênis, com sandália e por aí vai. Tá bom? Alimentícia com alimentos, todos leves, né? Indústrias de bens de produção ou indústrias de base. O que é indústria de base? Base dá uma ideia de quê? Que é a primeira, né? Que está começando a coisa ali. Então, o que é uma indústria de base? Né? É uma indústria que trabalha transformando a matéria-prima. Tá? É a indústria que vai lá explorar o minério de ferro, a madeira ou qualquer outra matéria-prima e vai transformá-lo. Tá? Ele é o responsável pelo primeiro processo. É uma indústria pesada, tá bom? É a que dá início a tudo. Ela é extremamente importante porque sem ela não existiam as outras, tá bom? E ela vai repassando. Vai passando aquele produto já modificado, já lapidado para as outras. Como as indústrias de bens de capital, de equipamentos ou intermediários. Olha o nome. Equipamentos são as indústrias que fabricam as máquinas para outras indústrias utilizar.
Tá tudo conectado, né? Então, esse segundo tipo de indústria, né, as de bens de capital, é as que produzem as máquinas para as outras indústrias trabalharem. Então, a primeira, que é de base, vai lá na natureza, extrai a matéria-prima. A segunda, que é de bens de capital, vai transformar essa matéria-prima em maquinário. Também é uma indústria pesada, tá trabalhando com máquinas, tá bom? Ela que faz as máquinas. Precisaria de alguém para fazer, né? E a outra é as indústrias de bens de consumo, que aí a gente divide em duráveis e não duráveis. Bens de consumo duráveis pode ser um móvel, tá bom? Um sofá, eu estou sentado aqui numa mesa, uma cadeira, né? Então são os bens duráveis. Aí, ó, são os que fabricam as mercadorias não perecíveis, perdão, como os automóveis, eletrodomésticos e móveis, carro, televisão, são bens que devem durar, né? Bens que devem durar, tá bom? E tem as de bens não duráveis, que é bebida, alimento, tá bom? Vamos lá, bens não duráveis. São aquelas que produzem bens de consumo rápido e de consumo generalizado, como produtos alimentícios, vestuários, cigarros, bebidas e remédios, tá bom? Isso aqui, né? Vestuário, isso aqui é da indústria vestuário, uma farda, uma camisa, né? Isso aqui não vai durar 100 anos, tá bom? Isso aqui não vai durar 50 anos, né? Isso aqui é um bem não durável, tá bom? Então, existem dois tipos de indústria de bens de consumo, que aí são indústrias mais leves, tá? Bens duráveis e bens não duráveis. Aí na sua casa você vai observando o que é bem durável, o que é bem não durável. A televisão, durável. Computador, durável. Geladeira também. O que tiver dentro da geladeira é não durável. As roupas, os calçados, a bebida, tudo não durável, tá bom? E também a gente pode dividir as indústrias a partir do uso de tecnologia. Ela usa muita tecnologia, usa menos tecnologia. As que mais usam tecnologia a gente chama de moderna, né? As que trabalham com mais tecnologia. E as que usam menos, a gente chama de indústria tradicional. Ali na página 131 tem um quadrinho de tipos de indústria, indústrias de bens de consumo. Transformar aço, alumínio, chapas de ferro, né? As indústrias de bens de capital trabalham com máquinas, com ferramentas, lubrificantes, autopeças. E as indústrias de bens de consumo, que a gente pode dividir em duas, né, duráveis e não duráveis, trabalham com automóveis duráveis, eletrodomésticos duráveis, vestuário não durável e alimentos não duráveis também, tá certo? E chega ao consumidor final, que é a gente. Ok, senhores? Tudo certo aí? Então, até a próxima aula de geografia. Vou incluir um vídeo nessa aula para fixar esse assunto aqui de tipos de indústria, tá bom? Tchau, gente. Assista o vídeo e até lá. Quando falamos em classificação da indústria, diversos nomes nos vêm à cabeça. Indústria de base, indústria de capital, intermediária, de bens de consumo, bens duráveis, não duráveis, e muita gente se confunde com todos esses nomes. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kelton Reis e sejam muito bem-vindos ao Geografia Simples. Nesse vídeo vamos falar sobre os tipos de indústria e você vai ver como que classificar as indústrias é muito fácil. Na verdade, existem 3 tipos de indústrias. Indústrias de bens de produção, também conhecidas como indústria de base ou pesada, indústria de bens de capital ou intermediária e indústrias de bens de consumo, também conhecida como indústrias leves. Para a gente entender indústria de base, pense no seguinte: imagina que você é o dono de uma indústria que produza aviões ou bicicletas. Você vai utilizar matérias-primas para esses produtos. Quais matérias-primas poderiam ser usadas para aviões ou bicicletas? Ferro e alumínio seriam bons exemplos. No entanto, nem o ferro nem o alumínio são encontrados em barras na natureza. O ferro é encontrado na forma de minério de ferro e o alumínio através da bauxita.
Então podemos diferenciar a matéria-prima encontrada na natureza, podendo ser chamada de matéria-prima bruta, e a matéria-prima usada na fabricação como matéria-prima processada. A indústria que transforma a matéria-prima bruta em matéria-prima processada é chamada de indústria de base ou de bens de produção. Entre as principais características das indústrias de base, podemos destacar o elevado consumo de energia elétrica, e aqui eu falo elevado mesmo, semelhante ao consumo de algumas cidades. Grandes investimentos e retornos a longo prazo, além de um baixo valor agregado desses produtos. Com todas essas características, dificilmente a iniciativa privada investe em indústria de base. Então, muitas vezes, a indústria de base é feita por investimentos estatais. No caso do Brasil, não foi diferente, e um governo que investiu muito nas indústrias de base foi o governo de Getúlio Vargas. Durante seu governo foram criadas a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce, que posteriormente foi privatizada e hoje conhecemos como Vale, criada em 1942, e a Petrobras, criada em 1953. Para entendermos as indústrias de bens de capital, vamos dar uma olhada primeiro neste vídeo da fábrica da Audi. Repare a grande quantidade de braços mecânicos, robôs e máquinas industriais que atuam dentro da fábrica. Agora imagine que você tem uma indústria de automóveis, por exemplo. A sua indústria vai precisar de máquinas e equipamentos, como braços mecânicos, como estofados, como produtos de autopeça, fabricado por outras indústrias. Então, as indústrias que fabricam elementos para serem usados numa segunda indústria são chamadas indústrias de bens de capital. Já as indústrias de bens de consumo, o conceito é muito simples. São indústrias que têm como destino final o mercado consumidor, como eu e você, por exemplo. No entanto, a classificação dessas indústrias varia de acordo com a vida útil desses produtos. Então, as indústrias de bens de consumo vão ser classificadas em bens de consumo duráveis, produtos com longa vida útil, como automóveis, eletrodomésticos, imóveis de um modo geral, bens de consumo não duráveis com uma curta vida útil, como remédios e gêneros alimentícios, e alguns autores consideram bens de consumo semiduráveis, com uma vida útil intermediária. Então é isso, se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações, porque é a melhor maneira de impulsionar o Geografia Simples, além de assistir os nossos últimos vídeos. Então, bons estudos e aquele abraço!